Qual é o pior grau da necrose? Nesse vídeo eu vou tratar sobre um tema recorrente no consultório, que é a necrose da cabeça do fêmur, cada vez mais comum, que pega muitos adultos jovens e é causa de sequelas graves no quadril dessas pessoas. Eu quero tratar desse tema e ao final do vídeo eu tenho certeza que você vai poder até classificar qual é o grau dessa necrose. Se você tem uma necrose grave, você tem uma necrose leve, fica comigo até o fim do vídeo que eu vou esclarecer todos esses temas para você. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista aqui de Londrina, do Paraná, focado na articulação do quadril, fazendo atendimentos tanto de forma presencial como em telemedicina e buscando toda semana atualizar vocês sobre os assuntos principais das doenças que acometem a articulação do quadril. E hoje eu vou falar de um tema que não é menos importante, que é a osteonecrose da cabeça do fêmur. Aliás, é cada vez mais frequente que os pacientes me procurem no consultório com esse tipo de problema. E a incidência tem aumentado e me preocupa bastante, porque é um problema que pega muitas pessoas jovens e é causa de sequelas graves na articulação do quadril. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, em torno de 20 a 30 mil novos casos de necrose surgem todo ano, e em torno de 10%, um décimo de todas as próteses totais do quadril realizadas naquele país são por conta da osteonecrose da cabeça do fêmur. Em média, pega pessoas jovens, mais homens que mulheres, em torno dos seus 35 a 50 anos, que é a idade praticamente mais produtiva das pessoas. Já te convenci que esse tema é importante? Então agora eu vou explicar os motivos porque algumas pessoas conseguem preservar sua cabeça do fêmur e porque outras pessoas precisam fazer a prótese total do quadril para melhorar dos sintomas de necrose. Fatores clínicos podem sim influenciar a necrose da cabeça do fêmur. Por exemplo, pacientes que têm muita dor, que estão a ponto de mancar, o tempo inteiro mancando, que a gente chama de claudicação, por conta dessa dor, e pacientes que têm redução da mobilidade do quadril já apresentam com certeza um estágio mais avançado de necrose. É diferente, por exemplo, dos pacientes que têm uma dor discreta, uma dor esporádica, aquela dor que aumenta quando faz algum tipo de esforço a mais. Esses pacientes têm um prognóstico melhor do que os pacientes que já têm diminuição de mobilidade do quadril ou mesmo que já estão mancando. Um fator muito importante que é levado em conta, principalmente pelos autores que bolaram as classificações da necrose da cabeça do fêmur, é a imagem radiográfica desse quadril. Então nós podemos avaliar tanto em imagem de ressonância magnética, que é um exame muito importante que consegue detectar necrose em fases mais precoces, mas a gente pode avaliar os casos também e acompanhar os casos de necrose com o raio-x simples. O raio-x simples me dá informações valorosas a respeito do quadro clínico e da evolução da necrose. Os quadris, dessa forma, podem ser divididos em dois grandes grupos. Os casos mais precoces, mais leves, são os casos que o quadril continua arredondado, que a cabeça do fêmur ainda mantém o seu formato arredondado original. A gente vai chamar esses casos de pré-colapso. Os casos pós-colapso são os casos em que a cabeça do fêmur deformou. Esses casos de colapso evoluem de uma forma pior e muito provavelmente precisarão do tratamento de substituição de articulação, que é a prótese total do quadril. O ângulo de Kerbu é um método que nós usamos para avaliar a porcentagem da necrose da cabeça do fêmur e através desse ângulo nós conseguimos prever quais são os casos que têm maior tendência a sofrerem colapsos e os casos que têm menor tendência a colapsarem. O ângulo de Kerbu é medido selecionando duas imagens, uma no sentido coronal e outra no sentido sagital da ressonância magnética. E através dessas imagens nós medimos um ângulo de arco da porcentagem da necrose da cabeça do fêmur. Esse ângulo somado das duas imagens nos dá uma predisposição maior do paciente sofrer colapso da cabeça do fêmur ou não. Os casos de baixo risco são os casos em que os ângulos somados estão menores que 190 graus.
Entre 190 e 240 graus, consideramos um risco intermediário de colapso da cabeça do fêmur. E se esse ângulo é maior que 240 graus, esse paciente tem um alto risco de colapso. E daí o prognóstico também, que a evolução do caso não é tão favorável assim. Eu poderia mencionar aqui inúmeras classificações para necrose da cabeça do fêmur, indo do grau mais leve ao grau mais avançado. Mas o que eu quero pontuar são algumas percepções dos autores que nos levam a pensar nos casos mais graves. Quais são os dados mais relevantes que você bate o olho no raio-x do quadril, por exemplo, e já fala, puxa, esse caso vai evoluir pior que um outro caso? Quais são os critérios que esses autores usaram para classificar e qual é o critério que eu uso no meu consultório para classificar se um caso vai evoluir bem ou um caso que vai evoluir mal? Uma das coisas que eu levo muito em consideração é o tempo que o paciente sofre com a necrose da cabeça do fêmur. Se são 15 dias de dor, 20 dias de dor, o caso é muito recente, muito agudo, existe uma tendência a esse quadril ainda estar preservado, que esse quadril não foi muito danificado pelo curto tempo de história de dor. Nesse caso, eu já penso num tratamento mais preservador, num tratamento mais conservador para esse paciente. Mas se é uma história já de longa data, que o paciente consultou diversos profissionais, às vezes até estava em tratamento da articulação errada, pensando que estava sofrendo de uma dor na coluna, uma dor no joelho, por conta dos mecanismos de dor e mecanismos de irradiação do quadril que são bem complexos. Não é culpa do paciente, às vezes é culpa da falta de suspeita do profissional que está assistindo esse paciente. Mas em todo caso, se é uma história arrastada, prolongada, eu já penso que esse paciente pode ter já evoluído na necrose e desenvolvido até um grau de desgaste da articulação, o que prejudicaria um tratamento mais simples, mais preservador. E quais são os fatores radiológicos, então, que prevêem uma má evolução da cabeça do fêmur? Um principal deles é o comprometimento do acetábulo. Pensem, a cabeça do fêmur é o foco principal da doença. Quando ela se deforma, ela começa a machucar o acetábulo. Se o acetábulo já está de alguma forma machucado, isso a gente consegue ver em exames de imagem, muito provavelmente essa necrose já está num estado mais evoluído e ela não vai se comportar bem com tratamentos mais preservadores da cabeça do fêmur. Outro dado objetivo é o colapso maior que 2 milímetros. O afundamento da cabeça do fêmur maior que 2 milímetros é sim um sinal de mau prognóstico. A necrose e o colapso que comprometem mais de 30% da superfície articular da cabeça do fêmur também vai evoluir muito mal. E mesmo nos casos mais precoces, mas que existe uma área muito grande de necrose comprometendo a superfície de carga do quadril, ou seja, a região da cabeça do fêmur que suporta o peso do nosso corpo, também é um indicativo de que essa necrose é mais grave e vai ter um comportamento pior em relação a outros casos que pegam só as regiões da cabeça do fêmur que não vão ser submetidas à carga fisiológica do quadril. Para encerrar o assunto, você tem necrose, está esperando muito tempo uma consulta, está muito tempo com os sintomas, ou os sintomas agravaram de uma forma muito dramática, infelizmente essa necrose vai evoluir mal. Você tem alterações radiológicas no seu quadril muito extensas, você tem um afundamento muito grande, uma deformidade muito grande da cabeça do fêmur, ou então você já tem algum comprometimento do acetábulo que demonstra até algum grau de desgaste da articulação do quadril, você também já está com uma necrose muito avançada e muito provavelmente esse quadril vai ter que ser substituído. E aí, consegui te ajudar a entender melhor qual é o grau de gravidade da sua necrose da cabeça do fêmur? Espero ter te ajudado e não perca a semana que vem que eu vou fazer uma continuação desse vídeo, mas essa continuação vai mostrar casos clínicos do dia a dia do consultório. Eu vou mostrar alguns casos clínicos, vou contar a história desses pacientes e eu vou mostrar qual foi a evolução do caso, os casos que conseguiram preservar a articulação do quadril e os casos que não conseguiram preservar a articulação do quadril. Muito obrigado, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo. Fui!